Olá, aqui é o Matheus Santana, e depois que você descobrir a neurociência por trás de certas coisas que você faz todos os dias na sua vida, é bem provável que você nunca mais vai querer fazê-las de novo. E eu digo isso porque foi o que aconteceu comigo. Depois que eu entendi isso que eu vou te mostrar, eu não vi a hora de começar a mudar os meus comportamentos. Porque quando você faz algo que te prejudica sem você ter conhecimento, você até releva. Mas uma vez que você passa a ter conhecimento disso, fica muito difícil você continuar fazendo as mesmas coisas. Então vamos lá, a primeira coisa é usar redes sociais na primeira hora do dia. Isso porque quando você acorda pela manhã, o seu cérebro ele passa por uma fase chamada inércia do sono, que basicamente é uma fase de transição entre o seu sono e o seu estado de vigília. É por isso que você fica meio grogue, sem conseguir pensar direito, porque você ainda não despertou totalmente. E nesse momento, a atividade cerebral ainda está mais próxima de ondas mais lentas, como alfa e teta, que são estados ligados a relaxamento, devaneio e a um senso crítico menor. Porque o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo autocontrole, julgamento, tomada de decisão e regulação emocional, ainda não está totalmente ligado, digamos assim. Ou seja, é um estado em que você de fato está acordado, você consegue entender o que está acontecendo, mas ainda não está no seu estado cognitivo mais estável. Porque com um córtex pré-frontal menos ativo, significa que você tem menos capacidade de raciocinar se algo faz sentido, você está mais sensível ao impacto emocional de alguma informação e está mais impulsivo, ou seja, mais propenso a agir sem pensar. E aí, se você pega o celular e entra numa rede social nesse momento, é como você acender um fósforo do lado de um balde de gasolina. Porque vai ter muitas chances de você ser fisgado por estímulos não só inúteis, como também negativos, e que vão ter um impacto emocional muito maior em você nesse momento. Porque lembra, você está mais sensível. Logo, uma notícia negativa, talvez uma fake news que não te afetaria à tarde, pode acabar te deixando em choque de manhã. E o problema é que esse sentimento tende a te acompanhar pelo restante do seu dia. Claro que de repente você pode se deparar com coisas positivas também, mas você sabe, as redes sociais são imprevisíveis. Hoje em dia você não faz a mínima ideia do que vai aparecer no seu feed. E tudo que um conteúdo tóxico precisa é de alguém no momento vulnerável para assistir. Então não seja você essa pessoa. Escolha conscientemente aproveitar esse estado hiperreceptivo a estímulos para nutrir seu cérebro com coisas saudáveis e produtivas, e não para transformá-lo numa lata de lixo. Então leia alguma página de um livro, toma um banho, de preferência gelado, ore, agradeça, escreva, se exercite, enfim, bons exemplos não faltam do que fazer. Só não cometa o erro de fazer o que é a nossa segunda coisa dessa lista aqui, que é demorar para se expor à luz solar depois de acordar. Muita gente acorda e continua dentro de casa, com tudo fechado, num ambiente meio escuro, e acha que isso não tem nenhum problema. Só que tem, porque o cérebro ele precisa receber luz solar nos olhos para entender que o dia começou de verdade. Porque do ponto de vista biológico, é a luz solar que funciona como principal sinal para regular o seu relógio biológico. Funciona assim, ó. Quando a luz entra pelos seus olhos, ela passa pela retina e manda um sinal direto para o núcleo supraquiasmático, que é basicamente o relógio central do cérebro que regula o ciclo circadiano. E é esse ciclo que dita coisas como seu nível de energia ao longo do dia, liberação de hormônios, foco, humor e até o seu apetite. Ou seja, é isso que regula todo o seu corpo. E quando você demora muito para se expor à luz solar, esse relógio atrasa junto. Aí seu corpo passa a funcionar fora de sincronia com o que seria o ideal para sua rotina. Ou seja, no horário em que você deveria estar disposto, você fica sonolento. E aí lá na frente, à noite, quando o corpo deveria começar a desligar, você está ligado demais. E aí você tende a ter dificuldade para dormir. Ou quando dorme, a qualidade desse sono é muito ruim. Ou seja, você acorda zoado, mesmo ficando 8 horas na cama. Agora, por outro lado, se você acorda e já se expõe à luz solar, você ajuda o cérebro a disparar um pico saudável de cortisol logo cedo. Todo mundo sabe que o cortisol é o hormônio do estresse e tal, mas nesse momento é normal e até esperado que aconteça esse pico, porque é justamente ele que te ajuda a sair daquele estado sonolento. Mas assim, quando você for se expor à luz, nunca olhe diretamente para o sol, porque isso pode queimar sua retina. E detalhe, tem que ser a iluminação do sol mesmo, porque essas luzes artificiais de casa não dão nem para o cheiro se comparado à quantidade gigantesca de fótons que a luz do sol emite. E uma boa dica que eu posso te dar, desde que a sua rotina e o ambiente permita, é simplesmente dormir com a janela aberta.
Porque assim que o sol nascer, você já vai receber esse estímulo e vai sentir vontade de acordar naturalmente. É inclusive até uma forma mais prazerosa de acordar do que com um alarme estridente no ouvido. Terceira coisa, usar hiperestímulos para regular suas emoções. Caso não saiba, hiperestímulos são estímulos superpotentes que não existem na natureza. Portanto, são coisas artificiais que são produzidas principalmente pela indústria alimentícia, de mídia, tecnologia, etc. Então aí entra fast food, doces, álcool, pornografia, videogame, redes sociais, séries, enfim, tudo aquilo que gera um prazer intenso, rápido e sem esforço. Mas é importante você entender aqui que a maioria dessas coisas não vão prejudicar a sua vida se forem consumidas de vez em quando, em ocasiões especiais ou de uma forma planejada e intencional, principalmente se além disso forem consumidas com moderação, a não ser coisas como pornografia, cigarro e outras coisas que em qualquer dose só te fazem muito mal. O grande problema começa quando essas coisas elas viram a principal forma de você regular as suas emoções. Por exemplo, se sempre que você está cansado ou entediado, você já vai para a rede social ou come um doce para tentar aliviar o que está sentindo, é só uma questão de tempo para o seu cérebro aprender que existe um atalho rápido para aliviar essas sensações. E no momento em que ele aprender isso, esses estados emocionais vão começar a se tornar gatilhos para você consumir esse seu hiperestímulo de preferência. Ou seja, isso significa que você terá criado um mau hábito que, se não for parado a tempo, pode se transformar num vício. Inclusive, esse é um princípio básico da construção de qualquer vício. A pessoa começa a fazer um comportamento ou a usar uma substância como forma de aliviar uma emoção recorrente. E assim, o seu cérebro está sempre prestando atenção nos seus comportamentos e aprendendo formas mais fáceis e rápidas de se conseguir o que ele quer. Porque a prioridade número 1 dele é economizar energia. Então, se você ensina para ele, através da repetição, que uma forma rápida e fácil de se sentir bem quando você estiver mal é comendo alguma coisa ou usando alguma tecnologia, ele vai criar essa associação. Não interessa se no fim das contas você vai se prejudicar por isso, porque a parte do cérebro responsável por fazer essa associação não pensa no futuro, ela só pensa no agora. E o pior é que isso acontece de forma automática. Você nem percebe que já está fazendo aquilo praticamente todos os dias, do mesmo jeito e nas mesmas horas. Você só vai perceber quando os prejuízos começarem a aparecer e você tentar mudar isso e não conseguir. E caso você já esteja nessa situação, ou seja, preso em comportamentos nocivos como procrastinar coisas importantes, ficar tempo demais nas redes sociais, comer muito mal, assistir pornô, fumar, beber em excesso, etc., eu quero te apresentar o Hábitos 360, que é o meu treinamento online de mudança de hábitos que vai te ensinar não só a eliminar esses maus hábitos, como também a construir hábitos saudáveis e produtivos no lugar da forma mais simples e rápida possível de acordo com a neurociência. É só você clicar no primeiro link da descrição que eu te explico melhor como é que ele funciona. Quarta coisa, tentar trabalhar ou estudar por várias horas sem descanso. Muita gente acha que quanto mais tempo passa sentado trabalhando ou estudando, mais produtiva ela está sendo. Só que do ponto de vista da neurociência, isso não é verdade. O cérebro humano não foi feito para funcionar em esforço contínuo por muitas horas seguidas. Na verdade, ele funciona em ciclos. Ciclos de foco seguidos de ciclos de recuperação. E aí, quando você ignora isso e tenta forçar a barra demais, o que acontece é justamente o oposto do que você espera. Você perde rendimento, comete mais erros, e aí o seu cansaço mental se torna imenso. E o problema é que você só vai perceber isso depois de algum tempo, porque no início parece que tá dando certo. Muitas vezes você só vai perceber que essa é uma estratégia insustentável quando a sua saúde física e mental começar a ir para o saco. Isso acontece porque o cérebro segue algo chamado ciclos ultradianos, que basicamente são ciclos biológicos que duram em média entre 60 e 90 minutos. E durante esse período, você consegue manter um nível mais alto de foco, energia e desempenho cognitivo. Mas depois disso, o corpo e o cérebro naturalmente começam a pedir uma pausa, porque a atenção começa a despencar, a sua capacidade de raciocinar piora, a sua memória de trabalho fica menos eficiente e o esforço para continuar fazendo a mesma coisa aumenta muito. É aquele momento em que você começa a ter que reler a mesma frase várias e várias vezes só para entender um conceito, ou quando você mal consegue lembrar do que você leu no parágrafo anterior. Só que a maioria das pessoas ignora completamente esse sinal. Em vez de parar um pouco para recarregar, elas tentam insistir e acabam caindo num ciclo onde quanto mais elas forçam, mais cansadas ficam e, consequentemente, rendem menos,
fazendo com que elas se sintam mal por isso e passem a forçar ainda mais para compensar a sensação ou começam a simplesmente procrastinar como nunca, porque isso se torna uma válvula de escape para o cérebro. E para piorar, as poucas vezes que essas pessoas descansam, elas ainda cometem um erro grave, que é justamente a quinta coisa da lista, que é tentar descansar mexendo no celular. Isso é um problema porque depois de ter ficado mais de uma hora focado de forma intensa, o seu cérebro precisa realmente relaxar e não ser bombardeado por mais estímulos. Porque quando você para de estudar ou trabalhar para ficar no celular, seja nas redes sociais, em jogos ou conversando no WhatsApp, você ainda está gastando recursos cognitivos. Você não está deixando o motor dessa máquina que é o cérebro esfriar. É como se você estivesse correndo e quando finalmente parasse para descansar, você continuasse, sei lá, fazendo agachamentos. E aí na hora que você voltar para mais um bloco de concentração, você não vai conseguir se concentrar e vai se cansar bem mais rápido, porque o que sustenta a sua atenção são recursos limitados e estruturas que se cansam como um músculo. Fora que quando você faz uma pausa no seu trabalho focado para consumir outras informações, quando você volta para o trabalho, uma parte da sua atenção ainda fica presa naquilo que você estava consumindo. É o que é conhecido como resíduo de atenção, e quanto mais significativa for a informação que você recebeu, mais ela vai atrapalhar na próxima tarefa. É só você se lembrar o que aconteceu com o seu foco da última vez que você abriu o WhatsApp e recebeu uma mensagem negativa, ou quando você viu algo alarmante nas redes sociais e tentou trabalhar ou estudar com foco. Sexta coisa, só tomar água quando sentir sede. Muita gente acha que só precisa tomar água quando sente sede, quando na verdade a sede em si é um sinal de que você já está levemente desidratado. E isso é mais comum do que parece, porque uma grande parte das pessoas passa o dia inteiro levemente desidratada sem nem perceber. No Brasil, inclusive, a maioria das pessoas não atinge nem o mínimo da ingestão diária recomendada de água. E estudos mostram que uma desidratação leve, coisa de 1 a 2% do peso corporal, já é suficiente para reduzir sua atenção, seu foco, sua memória de curto prazo e aumentar a fadiga. Ou seja, aquele cansaço constante, aquela dificuldade de concentração ou aquela dor de cabeça recorrente que você pode estar sentindo, muitas vezes não é falta de café nem de motivação, pode ser falta de água mesmo. Só que o erro é justamente confiar só na sede, porque no mundo moderno, o fato da gente passar horas sentado trabalhando em tarefas de forma concentrada nos faz realmente esquecer de beber água. Então, a melhor estratégia não é esperar sentir sede, é criar um sistema de modo que você associe um comportamento que você já faz com o ato de tomar água. Por exemplo, deixe uma garrafa d'água perto de você e toda vez que você se levantar da mesa, já aproveita e toma água. Ou então, toda vez que você sentir que o seu foco desviou, toma um gole d'água também. Enfim, o mais importante é que você encontre algo que você faça de forma recorrente, a cada 10 ou 20 minutos, e use isso como um gatilho para tomar água. Porque se você repetir isso vezes o suficiente, você vai passar a beber a quantidade que você precisa durante o dia sem nem perceber. É muito melhor do que você colocar 30 alarmes no seu celular para ficar te lembrando o tempo todo de fazer isso e acabar quebrando a concentração do que você estiver fazendo. Sétima coisa, analisar demais antes de agir. Muita gente, por querer fazer tudo do jeito certo, talvez por um medo de errar ou por um perfeccionismo, elas acabam gastando tempo demais analisando uma situação, tentando montar a estratégia perfeita e no fim das contas elas não saem do lugar. Isso é conhecido na ciência como paralisia por análise. A pessoa pensa tanto, ela sobrecarrega tanto o processamento cognitivo que isso acaba sobrecarregando o córtex pré-frontal, fazendo com que ela seja incapaz de tomar uma decisão. E o mais irônico é que, se ela tivesse começado antes, ela já teria recebido feedback, já teria ajustado o caminho e provavelmente já estaria muito mais à frente. Agora, é claro que existem decisões que precisam ser bem pensadas. Afinal, seria irresponsabilidade sua assinar um contrato de algo grande, fechar um negócio importante ou tomar qualquer decisão que possa trazer consequências enormes para sua vida sem antes analisar isso muito bem. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquelas coisas que se você decidir agir, você só tem a ganhar. Porque o máximo que vai acontecer se der errado é você continuar na mesma situação. Um bom exemplo disso é abordar um cliente, oferecer um serviço, puxar uma conversa com alguém, se candidatar a uma vaga e por aí vai. Nesses casos, o excesso de análise só vai te fazer perder tempo e muitas vezes até perder uma grande oportunidade. Então a minha dica é, se você precisa fazer algo que você só tem a ganhar, se dê 5 minutos para analisar e depois simplesmente haja.
porque é melhor começar imperfeito e ajustar no meio do caminho do que ficar refinando algo que nunca vai sair do papel. Oitava coisa, julgar excessivamente as pessoas. Antes de tudo, vamos alinhar uma coisa importante aqui. Julgar é humano. Todo mundo julga. Você bate o olho em alguém e automaticamente já te vem alguma impressão sobre essa pessoa. Se ela parece ser simpática, se ela parece ser estranha, se ela parece confiável, bonita, esquisita, ou o que for. Isso acontece sem você nem perceber e dentro de alguns segundos. Faz parte do funcionamento do seu cérebro. O problema não é isso. O problema é o julgamento excessivo. É quando você cria o hábito de ficar procurando defeitos, incoerências, falhas ou qualquer coisa que você julgue ser negativo e ficar supervalorizando isso. É quando você começa a montar uma narrativa inteira na sua cabeça para provar que aquela pessoa está errada, que o que ela faz é feio, que aquilo é desprezível, que ela não deveria estar ali. E muitas vezes isso nem sai da sua boca, fica só na sua cabeça mesmo. Mas mesmo que você não expresse isso, ainda é um problema. Porque tirando a parte moral da história, isso vai te prejudicar a nível psicológico mesmo. Porque quando você tem esse hábito de julgar excessivamente os outros, hipervalorizando cada defeito, o seu cérebro faz o que é conhecido como projeção cognitiva e começa a acreditar que todo mundo faz isso também. Logo, ele começa a ver o ambiente como algo ameaçador, porque para ele, todo mundo vai estar te julgando igual você faz com os outros e reparando em cada detalhe e imperfeição que você tem ou faz. É como se fosse um veneno que você lança e volta para você. Porque, por exemplo, se você vai assistir a uma palestra ou uma apresentação de alguém que você conhece e você fica caçando defeito e julgando cada detalhe, como tom de voz, aparência, trejeitos, tropeços na fala, uma gagueira ou algo do tipo, quando for a sua vez de se expor, o seu cérebro vai achar que todo mundo vai estar te observando e te julgando em cada detalhe, assim como você faz com os outros. E aí, por causa disso, vem um medo paralisante e uma ansiedade desproporcional para a situação. Não é à toa que muita gente tem pavor de ligar uma câmera e gravar um vídeo, por exemplo. Então toma cuidado com isso, senão você é quem será o mais prejudicado dessa história. Um forte abraço e até a próxima.